Oi, gente, bom dia. Bom dia a todo mundo. Espero que estejam todos bem, se cuidando. E a gente vai iniciar agora, né, o nosso ciclo de vivências da Bienal da Uni, né? E queria primeiramente desejar para vocês boas-vindas, né, a esse espaço, né, que foi pensado com muito carinho, né, com muita luta também para a gente fazer dessa Bienal um espaço mais próximo possível, né, das nossas vivências e das nossas lutas. Gente, a Ana não está conseguindo me ouvir, é só ela? Você está me ouvindo, Vitor? Oi, Ana. Ana, às vezes você aperta no microfonezinho, para colocar o áudio da sala. Porque precisa ativar o áudio da sala. Ah, não adianta eu falar, né? Ela não tá me ouvindo. Deixa eu pedir para os meninos ajudarem ela. Vou mandar um chat para ela aqui. Beleza. Então eu vou seguir enquanto você ajuda ela, tá bom? Pra gente não atrasar muito. Então, eu sou Raíssa, gente, eu sou diretora de assistência estudantil da Uni, sou indígena do povo Iscariã, sou do estado do Amazonas, Manaus, né? E antes de mais nada, eu queria pedir para vocês acompanharem todas as nossas atividades da Bienal, né? A gente tem mais de 50 atrações aí rolando, né? Que vão até domingo. Também queria pedir para vocês darem uma curtida nas nossas redes sociais, né? Quem ainda não curtiu, tanto o Instagram, quanto o Facebook, quanto o Twitter e até mesmo o YouTube da Uni, que vai estar rolando muita coisa massa. Né? E não menos importante, queria pedir para vocês também, quem puder, né, contribuir com o nosso Pix pela Vida, né? A gente está recebendo doações aí financeiras, mas também está recebendo doações em alimento para quem mora em São Paulo, né? Lá na sede da Uni. O Pix da Uni é doação@uni.org.br. E aí, quem não conseguir ajudar, se conseguir compartilhar, né, esse Pix nas suas redes também, vai ajudar muita gente. E a gente conta muito com vocês nesse momento. Né? E indo para a nossa oficina, hoje na nossa oficina a gente vai falar um pouquinho das histórias de quadrinhos, né? Em quadrinhos, né? Roteiro para narrativas gráficas, e eu vou trazer um pouquinho aqui do nosso convidado, né? O nosso convidado também vai se apresentar um pouquinho depois, mas eu vou falar um pouquinho dele antes para vocês conhecerem, né? O Vitor Zanelato, ele é roteirista do Assalto ao Útero e Pavilhão, pelo estúdio Molotov HQ, né? Inclusive, vão lá nas redes deles, eu dei uma conferida hoje mais cedo, né? Dão uma curtida lá na rede deles também. E junto ao Diogo Mendes, ele participou da coletânea do terror Pândega, né? Com o roteiro de Síndrome de Pressa. Trabalha com arte e educação desde 2014, sendo educador de exposições culturais e aplicando diversas oficinas com as mais variadas linguagens artísticas. E hoje ele vai estar aqui com a gente, contribuindo um pouco para a nossa vivência. Antes de a gente passar para o Vitor, eu queria só ler um pouquinho da nossa emenda, porque é importante até para saber como que a gente está construindo esses espaços aqui. Então, a nossa oficina de vivência, ela tem como objetivo apresentar a construção e a criação de um roteiro escrito para as histórias em quadrinhos. Né? Aqui a gente vai discutir as necessidades e as especificidades desse tipo de roteiro. Né? A gente vai observar e analisar a construção narrativa através da transição de quadrinhos
e escreveremos nossa própria história curta, né? E aí o Vitor vai ajudar a gente nesse processo de vivência. A gente pede aquelas informações básicas, né? Que todo mundo fique com o microfone desligado e use o recurso de levantar a mãozinha quando quiser falar, né? Aí o Vitor vai dispor a palavra para quem quiser partilhar alguma coisa ou quiser perguntar e interagir. Vitor, vem aqui com a gente. O espaço é todo seu e a gente vai iniciar a nossa oficina de vivência. Gente, vamos esperar o Vitor voltar. Um minutinho para a gente iniciar. Isso, acho que o Vitor deve ter caído da internet, porque ele saiu da ligação. Vou guardar um Sim, pouco. a gente espera um pouquinho. O Vitor vai fazer a transmissão pela... Ele mesmo vai transmitir, não é isso? Pronto, o Vitor mandou uma mensagem aqui dizendo que a internet dele caiu, mas ele está voltando já. Tá bom? Então a gente aguarda mais uns minutinhos para o retorno dele. Ok. O Vitor já está voltando. Oi, Vitor. Voltei. Nossa, caiu do nada aqui. Falei, Raíssa, podemos começar. Aí, bum, cai. Eu falou, parece que é karma. Aqui, eu já introduzi tudo, agora tá contigo, tá bom? Pode mandar lá. Beleza. Então, galera, eu vou abrir aqui o meu PowerPoint. Vamos lá. Prontinho. Bem, primeiro eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, né, que pegaram aí esse lindo domingo, essa linda manhã aí de um céu azul, né, bonito, com sol. Gostaria de agradecer a presença de todos e fazer uma breve apresentação, né, de quem eu sou e a minha trajetória. Meu nome é Victor Zanelato, eu sou roteirista de quadrinhos e arte educador. Eu comecei a trabalhar com arte e educação em 2014, eu trabalhei em algumas exposições de artes e nesse período foi que eu comecei a aplicar oficinas, cursos, né, pensando mais nessa questão de arte, porque a minha formação, na verdade, começou-se em história, e a partir de 2016 eu comecei a estudar com um grupo de amigos, que hoje é o Estúdio Molotov HQ, eu comecei a estudar a linguagem de quadrinhos, né, isso a partir de 2016. E, bem, como tudo na minha vida eu acabo misturando com a educação, porque é uma das minhas paixões, eu acabei
pegando essa coisa do estudo dos quadrinhos e comecei a criar algumas oficinas. Então, eu já apliquei oficina para criança, para adulto, jovem e formação para professores também, que eu acho importante a gente pensar na questão do quadrinho, da educação dentro de sala de aula. Daí, para os meus trabalhos, vou pedir quem tiver interessado, pode me conhecer ali no Instagram, e lá eu posto, né, quando tiver algum trabalho meu, vocês vão conseguir ver direitinho. Então, vamos lá. Essa oficina aqui, né, se chama Roteiro para Narrativas Gráficas. Eu a criei pensando um pouquinho na questão de tanto aquele que for um roteirista de quadrinhos e apenas desenvolver a história, né, escrever o roteiro de fato, como para aquele que vai desenvolver o roteiro para a própria pessoa desenhar. Porque nós temos esses dois lados, né? A gente tem tanto as pessoas que roteirizam para terceiros, né? O mercado americano basicamente é desse formato, né? Em sua maioria, principalmente o mercado editorial, Marvel, DC, dentre outras editoras grandes que tem, mas acho que as duas maiores são realmente essas que eu comentei. E também para aqueles que forem pensar mais no formato mangá, quadrinho independente, né, que é você roteirizar suas próprias histórias e através dela você começar a desenhar. Então eu fiz essa oficina para esses dois grupos, voltado mais, né, pensando na questão de ser um grupo misto de pessoas interessadas na oficina. Eu foquei um pouquinho mais nessa parte da escrita mesmo, né, na composição da história. Mas mesmo se vocês desenham também, acredito que essa oficina será muito útil. E um dos meus guias para formar a oficina foi, tipo, nossa, qual oficina que eu gostaria de ter tido lá em 2016, né, quando eu estava começando a compor os meus roteiros, as minhas histórias e começando os meus trabalhos. Bem, eu vou começar a apresentar a oficina agora e vai ter uns determinados momentos, quando eu for mudar de assunto, né, vai aparecer um balãozinho, mais ou menos esse aqui, aí eu vou abrir para algumas perguntas. Então, se no meio da apresentação vocês tiverem alguma dúvida, eu peço para vocês escreverem no bate-papo, que daí eu faço essa pausa e dou uma lida nas perguntas, e daí eu posso ir respondendo aquelas que por exemplo, não perguntarem algo que já não está na oficina, né? Então, eu consigo fazer esse tipo de recorte. Então, se você tiver alguma pergunta e eu não respondê-la, possivelmente é porque esse assunto já está inserido na oficina. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu pensei, né, em começar com essa oficina é a gente buscar detalhar a questão do roteiro e da literatura, né? E as suas diferenças, né? Comparar um texto literário a um roteiro. Aqui são dois exemplos, né, de textos que eu escrevi. Do lado esquerdo a gente tem um roteiro, que é do próximo quadrinho que vai sair pelo estúdio Molotov HQ, pelo menos a primeira página, né? E do lado direito, um texto literário que eu escrevi e postei no Wattpad, que é um conto de terror. E acho que de diferenças entre um roteiro e um texto literário é que o roteiro ele busca ser muito mais objetivo, enquanto um texto literário traz uma maior subjetividade. O que isso quer dizer, né? O roteiro ele vai dizer aquilo que o desenhista ele precisa entender, porque se no roteiro a gente tem um texto que faz parte do processo de criação, na literatura a gente vai ter um roteiro que faz parte final do processo, né? O roteiro ele é um meio que todos os artistas envolvidos vão se utilizar para fazer a criação do quadrinho, né? Eu considero o quadrinho obra de arte. Infelizmente a gente tem aí um momento que acaba se perdurando, mas eu acho que cada vez mais ele está sendo aceito, né? Que quadrinho é uma linguagem artística. E, bem, o roteiro ele não vai ser a arte por si só, né? O roteiro vai ser uma parte que vai compor aquela obra de arte, que é a história em quadrinhos. E uma outra diferença entre um roteiro e um texto literário é que o roteiro você vai escrevê-lo para os outros profissionais envolvidos no processo.
enquanto o texto literário você vai escrever direto para o público, né? Então, eu inclusive vou trazer um exemplo de diferença entre esses dois, né? Em que eu transformei aquele exemplo que eu mostrei, né, de conto de terror, eu transformei em roteiro de quadrinhos. Então, o roteiro vocês vão escrever para vários profissionais. Por exemplo, vocês vão escrever o roteiro para a pessoa que vai desenhar, para a pessoa que vai colorir, para a pessoa que vai fazer a arte final e para o editor, né? O editor é aquela pessoa que está olhando, como existem muitos profissionais envolvidos no processo, né, de criação de quadrinhos. O editor vai ser aquele que vai olhar e vai buscar uma singularidade, né, uma espécie de comunhão entre todos esses artistas, porque cada um pode ter uma visão diferente sobre a obra, né? O roteirista pode ter uma imagem na cabeça dele, o desenhista uma outra, enfim. Então, o editor vai ser aquele que vai buscar moldar, né? O editor é semelhante o trabalho do editor é semelhante ao trabalho do diretor de um filme. Então, o que acontece? Alguém que roteiriza quadrinhos, quando não escreve apenas para ele mesmo, precisa buscar ser simples e direto no que ele quer e precisa. Ser objetivo é importante, pois o roteiro precisa ser de fácil entendimento e compreensão para guiar outros profissionais envolvidos no processo, né? Aquilo que eu havia comentado. Aqui é um pequeno trecho de um texto que eu escrevi, aquele conto de terror. E eu vou ler ele para vocês e a gente vai conseguir entender um pouco o que eu estou querendo dizer com essa questão de um texto objetivo para um texto que cabe mais subjetividade. O ar congelante tomava as ruas de Santo André. Era abril de 2012, começo de outono, e o frio removia todas as memórias do gostoso clima aquecido do último verão paulista, enquanto invadia os prédios e casas da cidade. Como uma dança macabra, os ventos esquivavam-se das pesadas gotas de chuva e sorrateiramente se esgueiravam pelas pequenas frestas das portas e janelas, invadindo os corpos que se esquentavam debaixo dos inúmeros cobertores, diabolicamente roubando o calor acumulado. Esse texto aqui eu acho que ele é cheio de subjetividade e como eu posso dizer, uma certa abstração. Não sei se abstração é a palavra certa, mas o que eu quero dizer é como é que um desenhista iria desenhar um frio removendo uma memória gostosa de um clima aquecido de um verão, né? Isso é muito subjetivo, não é um texto que explica o que o desenhista tem que fazer, certo? Enquanto aqui eu transformei esse pequeno trecho em uma página de roteiro de quadrinhos, né? Aqui é o formato que eu uso para trabalhar. Eu vou falar um pouco do formato ainda na oficina, tá? Não se preocupem. E vou ler para vocês. Página 1, quadro 1. É de noite em Santo André e o vento passa pela rua Oratório na frente do Carrefour. Algumas poucas pessoas caminham na calçada. Elas estão vestidas com roupas quentes, toucas, gorros e cachecóis. Aqui na primeira imagem, né, acho que fazendo essa leitura, cada um de vocês já deve ter imaginado um desenho na cabeça de vocês, né? Um desenho que eu acho que fica muito mais objetivo da gente criar do que no texto anterior, né? Com aquela imagem um pouco mais, na verdade, bem menos objetiva. Aí, legenda, Santo André, abril de 2012. Quadro 2. Começa a chover. Uma pessoa se apressa para pegar o guarda-chuva. Atrás dela, vemos uma casa térrea. Quadro 3. O vento entra por debaixo da porta da porta da frente daquela casa. As luzes estão todas apagadas. Quadro 4. No quarto, um corpo treme debaixo de muitas cobertas. Um dos seus pés está descoberto. Quadro 5. O corpo se encolhe, mas continua tremendo. Beber um pouquinho de água. Porque minha garganta fica seca, eu fico falando. Então, gente, aqui eu busquei nessa, digamos, transcrição de um texto literário para um roteiro de quadrinhos, eu busquei tornar aquilo que eu havia tentado passar de uma forma subjetiva em algo objetivo, né? Pensei na questão do frio. Como é que eu vou mostrar uma pessoa sentindo frio, né? Principalmente à noite, num dia chuvoso. Daí me veio a ideia de um pé descoberto, né? A gente está em um tempo agora que faz bastante frio, muitas pessoas usam muitos cobertores, e às vezes a gente acorda com o pé descoberto, e pelo menos eu sinto bastante frio quando alguma parte do meu corpo está descoberta
inverno de São Paulo. Então, eu busquei trazer essa questão do frio a partir da imagem, né? Onde a pessoa fala, nossa, realmente está bastante frio. A pessoa está tremendo, está com o pé para fora, e ela se encolhe, mas continua tremendo. Esse aqui é um pequeno trecho de um quadrinho chamado V de Vingança. Acho que muitos de vocês devem conhecer, né? A gente acabou não conversando tanto sobre a trajetória de todo mundo que está participando da oficina, mas o V de Vingança ele é notoriamente conhecido por conta que ele virou até adaptação de filme, né? E o seu roteirista é muito conhecido, que é o Alan Moore, roteirista do V de Vingança, da Liga Extraordinária, do Watchmen, dentre várias outras obras que são conhecidas pelo público. Daí aqui a gente tem, né, ele conversando com a Madame Justiça, como ele chama. Né? Ele conversa com a Justiça, mas na verdade é uma conversa interna, né, dele, da forma como ele observa a justiça do mundo. Então, ele cria esse texto mais teatral para passar uma ideia, né? Que vai ter, no caso, aí dentro do quadrinho, né? Dentro do texto e da leitura das imagens e das palavras, a gente vai ter essa questão mais subjetiva, que eu tinha falado que o roteiro não tem. Mas isso não quer dizer que o quadrinho não possa ser subjetivo. Aqui é o final da conversa, e no final, né, de que ele conversa, ele se sente traído, diz que conheceu a anarquia, e que se apaixonou pela anarquia, e não acredita mais na justiça do Estado, né, que no caso é o que a estátua representa. Então, não necessariamente um roteiro escrito de forma objetiva precisa ser um roteiro raso. Um bom roteirista desenha suas histórias e suas narrativas também com imagens, trazendo subtexto, metáforas, aquela questão da subjetividade também, e uma maior complexidade à sua obra. Aí eu vou abrir aqui, ver se tem alguma questão. Nenhuma pergunta, por enquanto? Então tá bom. Se tiverem perguntas, não precisam se acanhar. Podem fazer aqui no bate-papo. Pré-produção e roteiro. O que ter em mente antes de começar a escrever? Eu acho que antes da gente começar a escrever uma história de fato, pelo menos uma coisa que é ainda importante para mim, né, nesses 5 anos que eu escrevo roteiro de quadrinhos, eu aprendi bastante coisa, é a gente sempre contar a nossa história para amigos, familiares, pessoas que a gente conhece o gosto e sabe que tem a ver com aquele tipo de história, para ver o que a pessoa acha, né, para a gente ter esse primeiro feedback. Né, porque às vezes as histórias podem parecer muito interessantes na nossa cabeça, isso já aconteceu várias vezes comigo, daí eu cheguei, troquei a ideia e a história acabou se alterando bastante através do feedback das pessoas que eu escolho, né, para ser ali o meu círculo, onde eu comento sobre as ideias que eu estou tendo, né, de roteiros que eu quero escrever. Aí a partir do momento que eu tenho esse joinha aqui, aí eu começo a escrever, igual esse menino. Eu acredito, antes que a gente começar a escrever esse roteiro de fato, é importante a gente entender, ou pelo menos saber, como é que é a história, né? Onde ela começa, para onde ela vai e como ela termina. Saber o seu esqueleto, né? Do que a história se trata. Então, tendo isso em mente, eu acho que aí sim a gente pode começar a escrevê-lo. E eu não acho que, tipo, saber para onde a história vai, né, como ela vai terminar e qual é o caminho dela, eu não acho que isso é sinônimo para ser algo engessado. Porque isso já aconteceu comigo diversas vezes, que enquanto eu escrevo, muitas ideias surgem, né? Porque na nossa cabeça fica de um jeito, mas aí quando nós colocamos em prática, essas coisas podem acabar se alterando. Então, vocês podem alterar a consequência dessas mudanças, às vezes mudar o final, né, mudar o caminho, mudar a forma como os personagens reagem, mas eu acho que ainda assim é importante a gente saber aonde a história vai terminar,
né? Um roteiro não precisa ser nada engessado, né? Mas ainda assim, saber para onde vai terminar vai acabar te ajudando a formar uma história coesa e uma história que sabe do que ela está tratando. Quando eu comecei a estudar roteiro, eu fui muito para o lado do cinema, né? Tem um criador de conteúdo no YouTube chamado Thiago Spiked. Ele tem um canal chamado Crass Conversa, se vocês quiserem anotar. Ele é muito bom, principalmente também para falar de desenho. E nele eu peguei algumas referências de livros e leituras que eu poderia fazer para ampliar, né, meu conhecimento de roteiro. Tanto que eu pego um roteiro hoje, meu, escrito em 2016, e basicamente é o que eu acabo sempre fazendo, né? Porque a maioria dos roteiros que eu escrevi em 2016 eu estou tendo que reescrever hoje, por conta que comecei a produção de quadrinhos no ano passado. E eu acabo descobrindo muitas mudanças, né, de aprendizados que eu tive. Mas no meu início eu comecei a estudar bastante roteiro de cinema. E um dos aprendizados que eu tive de uma das formas de se organizar uma história é buscar escrevê-la da forma mais sintetizada possível. Primeiro começando em 3 frases curtas, né? Naquela coisa em mente ainda, né? Sabendo qual é a sua história, você escreve em uma frase como ela começa, em outra frase, o que vai acontecer, né? Como a história se inicia, o que acontece e o que muda, né? Desse início e como ela termina, né? Qual é o seu desfecho. Então, assim, eu acredito que a gente consegue vislumbrar qual que é o assunto principal da história, né? O seu esqueleto. Aí, depois desse processo, eu costumo escrever as minhas histórias em 3 parágrafos. Daí eu acabo tendo mais espaço e eu consigo abordar a minha história de uma forma mais profunda, e daí eu vou trazer alguns pormenores, vou falar um pouco dos personagens, as suas vontades, os conflitos que tem dentro da história, dentre muitas outras coisas. Aí aqui eu coloquei um exemplo de um filme que acredito que quando eu ler essas 3 frases vocês vão saber qual que é. Um jovem príncipe, imaturo, quer se tornar rei para poder fazer o que quiser. Porém, seu pai é assassinado pelo seu tio. Enganado pelo tio que queria ser rei, o jovem busca exílio. Anos se passam e ele descobre que o tio está destruindo o reino. Antes indeciso, ele resolve retornar para destronar o tio e assumir o reino. Acho que todo mundo aqui conhece essa história, né? Principalmente se estiverem ali em torno da minha idade, acredito que até os mais novos também conhecem, que é a história do Rei Leão. E daí eu coloquei aqui um exemplo de como seria a organização da história, né, dessa primeira frase em um primeiro parágrafo. Inclusive ficou até um pouco comprido. Bebendo água. Mufasa apresenta seu herdeiro, Simba, ao povo da Pedra do Rei. Scar, tio do príncipe, não aparece na cerimônia e deixa claro que tem sede de poder. O rei procura criar o seu filho, transmitindo valores de responsabilidade e lembrando que um dia ele irá governar. Simba, no entanto, é uma criança e quer se divertir e buscar aventuras. Sabendo da chegada de hienas na região, Scar fala para Simba ir visitar um lugar proibido, para provar a sua coragem. Inocente, a cria vai e leva Nala, sua amiga. Lá são atacados pelas hienas e só não são devorados porque Mufasa aparece para salvá-los. Mais à frente, no entanto, a armadilha do vilão é mortal. Deixando o príncipe numa estrada, onde passava uma manada de búfalos, Scar faz com que o irmão vá salvar Simba. Quando Mufasa está pendurado numa ribanceira, pede ajuda do irmão, que o empurra. Simba assiste tudo e vê o pai morto. E é enganado pelo tio e sente-se culpado pela morte do pai. Aqui nós já temos várias coisas, né? A gente tem o nome dos personagens, o conflito da história,
a chamada vontade dramática do protagonista, né, que é o Simba, que no caso ele quer ser livre, né, e lidar com essa questão da liberdade junto à questão da responsabilidade, né, porque ele sabe que depois da morte do seu pai ele vai ser rei. Daí a gente sabe, né, que aqui eu acabei não escrevendo que eles são leões, mas eu acabo falando das hienas, da manada de búfalos, né, do nome dos personagens, dentre outras coisas. Então aqui eu transformei aquela pequena frase, né, um jovem príncipe maturo quer se tornar rei para poder fazer o que quiser, porém seu pai é assassinado pelo seu tio. Então eu já trouxe aqui os outros eventos do filme e trazendo isso de uma forma mais aprofundada. Vamos ver se tem alguma pergunta. Tá. Escrevendo com imagens, organizando o seu roteiro de quadrinhos. Essa aqui é a forma como eu organizei o pavilhão. O pavilhão é um roteiro de um quadrinho que eu estou lançando ainda, ele está em pré-venda, e essa parte aqui que eu vou ler para vocês, ela não vai dar muito spoiler se alguém acabar se interessando pela história, até porque são das páginas iniciais que vocês podem ver depois no link da pré-venda que eu vou passar para aqueles que se interessarem. Aqui, se vocês olharem bem, no canto sempre vai ter uma página, duas páginas, duas páginas e duas páginas. Quando vocês forem organizar o roteiro de vocês, uma coisa importante, né, é separar a página número 1 sozinha e as outras páginas em dupla. E sempre escrever como pode dizer? Um texto em que vocês vão saber que isso cabe em uma imagem. Eu vou ler para vocês, acho que isso vai ficar um pouco mais entendível quando eu ler. Por exemplo, uma página. A história se passa em 1996. Uma partida de futebol acontece em um campo de futebol na frente de um bar. O atacante faz um gol e o seu time comemora. No bar, toca Azul da Cor do Mar, do Tim Maia. Bem, isso aqui cabe em uma página, né? Pensando na questão do desenho e na questão dos balões e dos outros textos que vão dentro do desenho. Vou ler a próxima parte. Dentro do bar, uns homens dão risada de outro que está muito bêbado sentado em uma mesa próxima. Na sua mesa, vemos um jornal anunciando a votação dos deputados para o fechamento do Carandiru. No Carandiru, é dia de visita. O campo de futebol está vazio e os detentos recebem seus familiares. Menos um dele. Seu nome é Everson. E ele está sentado no chão e sozinho. Em seu rosto vemos amargura e tristeza. Eu separei aqui para isso acontecer em 2 páginas, porque pelo menos até a parte da pessoa, né, do homem que está bêbado vendo o jornal, seria uma página, né, como eu me organizei posteriormente, e no restante seria outra página. Eu poderia ter escrevido uma página tal, 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 uma página tal, 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 uma página tal, tal, tal. Mas eu escrevo assim por um motivo bem específico, que eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é a página 1 do quadrinho. E vocês podem ver que ela está sozinha, né? O que seria do lado esquerdo seria talvez a capa, não é? Ou uma imagem que fica toda escura, ou alguma outra cor, ou alguma arte. Porque o que acontece? Normalmente, a página 1, ela fica sozinha mesmo dentro de um quadrinho. Vocês podem, se alguém tiver aí um quadrinho na mídia física, ou alguns, vocês podem abrir e vocês vão reparar nisso. E o restante das páginas ficam nesse formato aqui. E essa dica aqui que eu estou dando, ela é bem importante, é uma coisa que eu não tinha em mente quando eu comecei a roteirizar os quadrinhos. Então, eu precisei ajeitar posteriormente.
Então, a página 2 e 3 ficam uma do lado da outra, e a 4 e a 5 também. Mas por que isso é importante, né? Vamos tentar descobrir. Eu vou fazer a leitura de um texto agora, e a gente vai entender o porquê pensar as páginas em dupla tem a sua importância. O personagem se aproxima lentamente do armário que fazia barulho. Ele está com medo. Suas pernas tremem. E ele respira fundo. Até que lentamente abre a porta e ele é surpreendido por um monstro horrível. Mas vocês já tinham visto, né? Não adiantou nada o suspense da página anterior. Porque todos estão vendo... porque todos que estão vendo essa oficina já sabem o que ele vai encontrar. Porque imaginem que isso aqui está em texto, né? Eu não sei se quando eu estava lendo o texto da página par, que é a página à esquerda, se vocês tinham lido da página direita. Mas como é imagem, quando a gente abre, a gente já sabe o que vai encontrar nas duas páginas, certo? Então, essa coisa da surpresa, ela é muito importante para a gente manter em páginas pares, porque a gente só vai ver isso quando virar a página. Então, a gente vai acompanhar a história nesse formato. Então, é importante, quando a gente for escrever, a gente pensar nessa questão da mídia física mesmo, né? Porque as páginas, elas são vistas em duplas, e se a gente escrever sem pensar nesse formato, alguma surpresa que a gente crie, né? Alguma tensão que a gente crie e coloque na página ímpar, como ela é vista em conjunto, ela tira muito do impacto. No caso daquele monstro, né? Seria muito mais impactante para o leitor se o monstro surgisse, né? Quando nós virássemos a página. Então, existem algumas coisas que devem ser colocadas preferencialmente nas páginas pares. O surgimento de um monstro, né? Como é o caso daquele exemplo. Uma revelação feita para surpreender. Um golpe impactante de uma luta, dentre muitas outras coisas. Então, sempre escrevam em pares, tenham isso em mente. Principalmente nessa parte da organização. Bom dia. Beleza, temos uma pergunta aqui da Jussara, vamos ver. Se houver algum erro no roteiro e vocês perceberem somente na hora de desenhar, vocês reescrevem ou buscam uma alternativa de incrementar aquele erro na história de forma imperceptível? Bem, no meu caso isso ainda não aconteceu, até porque antes de começar a desenhar o quadrinho de fato, o roteiro ele passa por várias etapas. Eu costumo enviar o roteiro depois dele escrito, né, para um número considerável de pessoas que eu considero os meus leitores beta, né? E daí, através dessa leitura, eu acabo pescando esses tipos de erro. Se isso acontecer mesmo assim, o que acontece? Antes do desenhista começar a desenhar de fato, aquela imagem que vocês vão ver no roteiro, vou fechar um negócio aqui que apareceu. Antes dele começar a desenhar, ele faz uma coisa chamada thumbnail. Eu vou, inclusive, eu acho que eu não trouxe a questão do thumbnail aqui em imagem, mas eu vou mostrar para vocês. O que é o thumbnail? O thumbnail nada mais é do que um roteiro desenhado. Então, essas coisas do quadro 1, quadro 2, quadro 3, ao invés de ser o texto, o desenhista, antes de começar a desenhar aquilo que vai de fato para o quadrinho, ele começa ele desenha essas páginas de uma forma muito mais simples, né? Ele não coloca um traço super demorado naquilo, ele faz isso normalmente muito rápido. Pode ser simplesmente bonequinhos de palito, né? Ou mais um rabisco, mas ele já vai se organizando assim.
Se caso isso se perdurar, eu acredito que eu iria rever, né? Acho que cada caso pode ser um caso. Então, é possível tanto utilizar disso e pensar em uma alternativa, né, para mudar, como adicionar alguma coisa. Um bom exemplo é nessa questão de páginas pares. O primeiro quadrinho que eu roteirizei e foi desenhado chama Salto ao Útero. E nesse quadrinho eu não escrevi pensando na questão das páginas pares. Daí o Diogo, que também pertence ao Molotov HQ, criou o coletivo comigo, ele deu a ideia de adicionarmos, antes da página final, uma página extra, porque daí as páginas iriam se reorganizar e no formato das pares ficariam melhores. Então, né, eu acredito que esse tipo de diálogo é muito importante, né, entre o roteirista e o desenhista, e através desse diálogo e desse contato, a gente também vai percebendo esses erros. E no caso, adicionar essa página, que inclusive eu posso mostrar depois para vocês, reorganizou bem legal o roteiro e as páginas, uma do lado da outra, né, ficaram muito melhores, até por conta de pensando na cor, né, que ele fez o desenho e coloriu, enfim. Então, foi bem importante. Acredito que seria o que eu faria. Exatamente, Ana. A thumbnail é o rascunho, só que em desenho. É exatamente isso. A thumbnail também é conhecida como storyboard. É que um storyboard, normalmente, o termo é utilizado também para quadrinhos, mas eu acho que ele traz um desenho um pouco mais detalhado, né? Enquanto a thumbnail é um rascunho mesmo. É um círculo, quadrado, forma geométrica, boca, nariz. Inclusive, eu vou mandar um vídeo para vocês que mostra o processo a processo do quadrinho, que é do pavilhão. Aí vocês vão entender direitinho como funciona. Mas seria basicamente um rascunho, exatamente. Então vamos voltar aqui. Escrevendo com imagens, organizando o seu roteiro de quadrinhos. Existem muitas formas de se escrever um roteiro de história em quadrinhos. E daí agora eu vou apresentar algumas delas para vocês. E ficou meio esquisito aqui esse roteiro hiper detalhado. Mas a gente tem o argumento, o roteiro e o roteiro hiper detalhado. Esses são alguns formatos que nós encontramos, né, em roteiros. O argumento, ele é uma história de todo o quadrinho escrita de forma corrida, que dá destaque às partes principais da história. É um formato adotado pelo Stan Lee para a criação de diversas histórias. O Stan Lee, né, que é o criador da Marvel, principalmente ali no seu começo de carreira dentro da Marvel Comics, ele basicamente escrevia o roteiro dele e seu argumento era basicamente aquele esqueleto que eu mostrei para vocês no passado, daquela questão de 3 frases. Então, ele colocava esse esqueleto, né, as questões principais, e o Jack Kirby, que era um dos artistas e principalmente o que mais trabalhava com ele, compunha o design do personagem, né? Então, ele desenhava, ele pensava nas cenas, na quantidade de páginas, e esse tipo de coisa. Esse formato era muito utilizado e acaba não sendo mais utilizado atualmente, né? Por conta dele ser muito rápido. Né? Você escrever 3 frases é tipo vapt-vupt. E é muito rápido e principalmente o Stan Lee ele escrevia muitos quadrinhos paralelamente, né? Ele roteirizava e fazia os argumentos praticamente sozinho no começo da Marvel. Então a produção dele tinha que ser muito era abundante, né? E tinha muita coisa para fazer. Então ele escrevia dessa forma.
Mas agora a gente tem o roteiro, né, que é a forma como eu trabalho, e a maioria dos roteiristas trabalham atualmente, que é basicamente a história escrita página por página, detalhando os quadros, as falas dos personagens e as recordatórias, algo que não está no argumento, né? E ele é um formato adotado comumente visto no ramo editorial de quadrinhos. Esse roteiro ele também é de texto corrido, né? Tem alguns roteiristas que escrevem o roteiro já desenhando. Então, fazem a página 1, quadro 1, 2, 3, 4, e do lado já desenham um rascunho, né? A thumbnail. Então, se vocês desenham, esse é um formato que também dá para trabalhar. E, por último, a gente tem o roteiro hiper detalhado, né? Que ele é igual ao roteiro, porém com um detalhamento maior das imagens. Então, vai trazer o tipo de cor que o roteirista quer, as sombras que o desenhista deve utilizar, dentre outros pormenores. Então, por exemplo, se vai ter um objeto no fundo da casa, né? Então, vai ser um roteiro super detalhado, porque normalmente um roteiro, né, normal, ele é preenchido, né, o cenário, esse tipo de coisa normalmente é deixado para o lado do desenhista. A não ser que quando vocês forem compor, né, se, por exemplo, tiver alguma coisa que é extremamente importante de ter na cena e o desenhista colocar no quadro, vocês vão escrever, né? Ah, precisa ter nesse quadro aqui, vai aparecer uma espada de fundo, porque daí o personagem vai pegar a espada e vai fazer alguma coisa, né? Como um exemplo. Então, esse tipo de roteiro mais hiper detalhado é o utilizado principalmente pelo Alan Moore. Tanto que chamam esse tipo de roteiro a lá Alan Moore, né? Porque, basicamente, quando a gente pensa nesse roteiro hiper detalhado, é por conta dele, que ele trabalha assim. Inclusive, é uma forma até que eu conversando com os meus colegas, né? Que desenham, eles acham que é muito sufocante, né? Porque você tira muito da liberdade do desenhista. E eu acho que o roteiro de quadrinhos faz parte de um processo e todo mundo deve ter um espaço para trabalhar nesse processo, né? Para colocar da sua arte. Então, eu acredito que realmente a melhor forma de trabalhar é a forma que é a do centro, né? Que é a do roteiro, que inclusive eu trabalho. Porque eu escolhi, mas tem gente, cada um vai trabalhar da forma como prefere, certo? Aí aqui nós temos o tipo de roteiro que eu trabalho, né? Então a gente coloca a página, mais a numeração, página 1, 2, 3, 4, assim por diante. Aí embaixo o quadro, que também é chamado de painel, ou pode ser a inicial de algum dos dois, mais a numeração. Então, por exemplo, quadro 1 pode ser Q1, painel 1, P2, e assim por diante, porque fica de fácil entendimento, né? Não é algo complicado. Aí, depois disso, tem a descrição das imagens do quadro, que pode indicar o lugar, o horário, o personagem, o cenário, dentre muitas opções que o roteirista acha essencial. Abaixo disso, tem a legenda ou a recordatória. Né? Tem quadros que não vão ter legenda ou recordatória, mas eu coloquei esse aqui como exemplo. E normalmente, tanto a legenda, como a recordatória, como o balão, eu escrevo em letra maiúscula. Para a pessoa que for fazer o balão, né? Muitas vezes sou eu ou o Diogo, mas para a pessoa que for fazer o balão ficar de fácil. Ela consegue localizar mais facilmente, né? A parte que é do texto. Porém, tem gente que coloca centralizado, né? Ao invés de deixar o texto corrido assim, deixa centralizado a legenda e a recordatória. Enfim. São formas de se localizar, né? Como é uma coisa técnica e objetiva, a gente busca ser de fácil localização e de fácil entendimento. Então vamos lá. Legenda recordatória. O texto que pode ser um indicativo do lugar que passa a história.
com ou sem o horário, mas também pode ser pensamento que não será colocado dentro de um balão de pensamento, ou um terceiro narrando. Aqui eu não tenho a imagem do balão de pensamento, mas eu acredito que a maioria de vocês já devem conhecer. O que acontece? Em alguns quadrinhos, ou alguns quadrinistas entendem que o balão de pensamento pode trazer uma certa infantilização do tipo de quadrinho. Eu não concordo necessariamente com isso, eu acho que cada artista vai trazer de uma forma, e principalmente se for uma questão mais cartunesca, eu não vejo como infantilização. Mas muitas pessoas utilizam o pensamento do personagem como legenda ou recordatória. Legenda recordatória são os nomes utilizados para aqueles quadrados que a gente vê. Na verdade, não são bem quadrados, né? Podem ser um quadrado, como podem ser um retângulo, mas que guardam um texto, né? Então, São Paulo, 1996, faz calor aquele dia, esse tipo de texto. E então tem gente que utiliza-se da legenda e da recordatória para colocar o que o personagem está pensando, como também ou uma terceira pessoa narrando, né? E uma terceira pessoa que pode ser um personagem, como pode ser um narrador qualquer. O narrador daquela história, no caso. Aí, fora isso, também eu escrevo o nome do personagem e o texto da sua fala. Aí continuo. Quadro, painel, mais numeração e por aí vai. Aqui tem um outro exemplo de uma página em que eu vou mostrar para vocês, que é a página 1 do pavilhão. Quadro 1. É meio-dia, as pernas do atacante correm sobre um campo de futebol de terra e a movimentação levanta poeira. Legenda: São Paulo, SP, 1996. Jogador: passei, passei. Quadro 2. O atacante chuta e a defesa consegue apenas olhar. O atacante fala: é minha. Quadro 3. O goleiro se estica para agarrar a bola, mas ele não consegue. É gol. Quadro 4. Um time comemora e o goleiro reclama. Dentro do bar ao lado do campo, escutamos uma música e uma voz de um homem. Aí no rádio tem a música do Tim Maia, né? Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. E o homem fala, né? Aí não aparece o homem no caso, mas eu coloquei homem escrito aqui porque seria um balão saindo. Pô, Carlão, aí você me derruba, mano. E se tornou essa página aqui. Os pés, a bola, o passei, a legenda no canto, né? Aqui nós temos uma página de 4 quadros. O que acontece, gente? Normalmente a gente tem uma média de 6 páginas por quadro, tá? Isso é importante a gente pensar. Porque quadrinho é espaço, né? E muitos quadros dentro de uma página acaba se tornando uma página muito... uma página que pode se tornar atropelada. Então, é aconselhável, principalmente para quem estiver escrevendo no seu início, né, que está roteirizando seus primeiros roteiros, buscar essa média de 6 quadros por página. Aqui tem um outro tipo de roteiro, não é? Aqui eu coloquei um roteiro corrido. Eu não especifico os quadros. E se eu faço desse formato, quem que vai fazer os quadros, quem que vai escolher o que fica em cada quadro ou tipo de imagem, é o próprio roteirista. Essa era uma forma que eu trabalhava, certo? Principalmente no começo que eu comecei a escrever, eu sentia que essa separação, né, que acho que para o cinema seria chamado de decupagem,
né, onde você separa os quadros dentro da página, a gente, né, conversando no coletivo, achou que seria melhor se o desenhista fizesse essa página, porque nesse começo, assim, eu era muito mais voltado à questão da criação dos personagens, das narrativas, né, o que acontecia nesse universo que a gente está criando, enquanto o desenhista, ele tinha uma maior comunicação com essa questão da imagem. Então, não tem problema escrever desse formato também. Tudo é questão de diálogo, né? Vocês saberem com quem vocês estão trabalhando, conversa, né? E, enfim, vamos lá. Página 3, legenda. Carandiru. 2 crianças brincam correndo pelo pátio da prisão. O campo de futebol está vazio. Existem muitas famílias reunidas ali. Elas estão sentadas em bancos e cadeiras, conversam e abraçam homens presos. O homem fala: "Obrigado por vir, mãe." Aí um homem, que é esse que havia comentado, né? Aí eu dou uma pequena descrição dele no roteiro. Fala enquanto vemos ao fundo uma silhueta sentada no muro. A imagem vai se aproximando da figura sentada. Aí o mesmo homem fala: "Cadê o Marcinho?" O mesmo homem pergunta, mas ele não é o foco da imagem, que vai focando no homem ao fundo, que vai deixando de ser uma silhueta e vai tomando forma. Continuação. "Mãe, ele não..." Aí a mãe fala: "Ele não pôde vir, filho." Faltou uma vírgula aqui. Aí dou a descrição da mãe, né, que respondeu, e vou narrando a cena, né? A imagem se aproxima mais, o homem está sentado, uma perna esticada no chão e outra dobrada, apoiando o seu braço, mas ainda não conseguimos ver seu rosto coberto pelas sombras. Legenda. "Mas ele está bem?" A imagem agora foca no rosto do homem. Seus olhos são uma mistura de ódio, tristeza e frustração. Seu rosto é cheio de ferimentos cicatrizados. Legenda. "Mãe, ele está bem?" E aí a nota de rodapé. E essa se tornou a página que o Diogo fez a decupagem e separou em quadros. Aqui ele fez algumas alterações também, né? Eu não tinha escrito essa coisa da casa de detenção, né? Desse primeiro quadro. E daí ele colocou, me mostrou, eu achei interessante, a gente manteve. A mesma coisa do campo de futebol vazio, eu imaginei 2 crianças brincando nele, mas daí a gente acabou mudando e deixando a reunião toda pro terceiro quadro, né? Que daí a gente não consegue ver o Everson, que é o protagonista, e a gente só começa a enxergar o olho dele, de fato, nos últimos 2 quadros. Deixa eu encher minha garrafa de água, que eu já estou ficando sem voz. Aqui eu trouxe uma questão dessa coisa da apresentação, né? Da apresentação de uma cena. Se vocês perceberem bem, nessas 2 páginas que eu mostrei, sempre tem uma câmera em cima, né? Ou uma câmera mais afastada, que vai localizar o leitor aonde aquilo está acontecendo. E isso é comumente utilizado. Aí aqui a gente tem 2 páginas, na verdade, né? Esse aqui é um quadrinho chamado Scott Pilgrim contra o Mundo. Tem o roteiro e a arte do Brian Lee O'Malley. É um quadrinho canadense. Aqui, o artista quis localizar o leitor com uma imagem panorâmica, né? Onde ele pegou o pedaço da árvore, e aqui a gente já consegue ver que é uma coisa do inverno, porque ali ao fundo, né, tem a casa, né? A gente consegue ver um pouquinho o formato da casa, a neve, e o texto, né? Scott Pilgrim está saindo com uma menina do ensino médio. Aqui ele resolveu fazer desse formato e se utilizar dessa questão da página que seria aquela página 1, né? A página ímpar.
Então, ele pensou no formato em utilizar uma parte do desenho dentro da página par também, né? Que seria aquela coisa que eu falei, da página que pode trazer alguma informação, né? Pode ser tudo escura. Mas aí, tipo, se vocês pegarem só a metade da direita da página, funcionaria da mesma forma. É uma questão mais de design, né? Que ele pensou como fazer o quadrinho. Uma coisa importante abordar também, que nada que eu estou falando aqui é regra, viu, pessoal? Cada artista vai trabalhar de um formato e etc. São formas como eu trabalho e que eu acho que são essenciais, né, para se construir um roteiro. E mesmo essas formas eu vou mudando no decorrer, né, de quando eu for trabalhando. Então, é mais um pitaco de como eu gosto de trabalhar e como eu acho que acaba sendo a melhor forma. Aqui nós temos outra página, né? Eu deixei essas duas páginas separadas. E a página da esquerda é a página 1, a página da direita é a página que a gente vira. Mas aí eu deixei nesse formato para a gente ver um pouquinho como é que funciona em junção. Página 1, Hago Park, Nova York, 1958. Esse quadrinho se chama Mouse, ele foi roteirizado e desenhado pela mesma pessoa, chamado Art Spiegelman, e ele é conhecido, inclusive no meio jornalístico e tal, né, porque o Art ele é jornalista, e é um quadrinho que vai falar sobre a Segunda Guerra. E aqui a gente tem, né, uma imagem que vai pegar o lado de fora para localizar o leitor, né, mostrando que são crianças brincando, daí o próprio Art criança acaba caindo de patinete, se machucando, e os ditos amigos dele acabam indo embora e deixando ele sozinho. Então aí a gente tem um quadro, o primeiro quadro é uma vista panorâmica, né, apesar de não pegar todo o cenário, mas o último quadro pega um pouco mais do cenário, porque ele se afasta, né? O último quadro, no caso, da página da direita, página 5. Que daí afasta um pouco a imagem e mostra um pouquinho da vizinhança, as outras casas que tem do lado, né? Traz um pouquinho mais de detalhe. Aqui também a gente tem outra forma diferente de se apresentar o que está acontecendo na cena, né? Esse quadrinho aqui foi roteirizado pela G. Willow Wilson. Tem um pouco de dificuldade de falar o nome dela, porque são Willow Wilson, dá um trava-língua. E é o quadrinho da nova Miss Marvel, né? Que inclusive vai ganhar uma adaptação para a série live action. E traz uma nova personagem com o título de Miss Marvel. E o primeiro quadro é um lanche, né? Um hambúrguer que está dentro dessa parte mais refrigerada, né? Que separa a comida. Então, a escolha da Wilson foi mostrar um plano detalhe, né? Que é mais focado nessa questão do lanche, porque a personagem fala, eu quero cheirar ele. Então, mostrar isso fica muito mais impactante, né? Porque você dá maior atenção, né? Utilizando-se do desenho e vai separando, né? Separando não, vai afastando. Então, o segundo quadro já mostra a personagem, né? Da cintura para cima, cabelo, a mão. No terceiro quadro já afasta mais, a gente vê um pouquinho melhor como é que é, né? Dentro dessa loja que ela tá. E daí a gente também já vê a personagem da cabeça aos pés. E assim por diante. Até que na outra página também a gente descobre que do lado direito tem mais coisas e vai detalhando um pouco mais dessa coisa da loja. E veja bem que a escolha aqui foi se no quadro 3, que é o quadro que mostra a personagem, né? Tem muito mais foco no chão também. Então, ver a personagem inteira, né, da protagonista. Nesse primeiro quadro da outra página, a câmera já, digamos que desceu um pouquinho e deu um foco na porta, né, que é por onde os personagens estão entrando.
Então, essas coisas no roteiro, se vocês estão pensando nesse formato assim, pode ser interessante detalhar. Ou também isso pode vir da cabeça do desenhista, né? Não tem problema. Aqui nós temos um outro tipo de apresentação. Esse aqui é um quadrinho roteirizado e desenhado pelo Frank Miller. Se chama Cavaleiro das Trevas. Todos os primeiros quadros do quadrinho, né, se vocês verem bem, ele passou bastante dessa questão de 6 quadros por página, né? Até porque ele dialoga bastante com o formato da televisão da época. Esse quadrinho foi desenhado e roteirizado no final da década de 80. E a gente vê uma ligação com a questão da televisão. Então, o layout da página pega imagens menores, né, mas focando em detalhes. No caso, né, do quadro 1, do Bruce Wayne, com, né, o capacete, o bigode. Daí a gente vê, né, no segundo quadro que começa a dar uma coisa errada, no terceiro também. Aí começou a pegar fogo. E assim por diante. Então, ele vai trazendo a apresentação do personagem de um plano detalhe, né? Vai trazendo essa questão mais intimista, né, do que o personagem está passando, para aí sim, na outra página, trazer uma imagem panorâmica da cidade, que no caso é onde acontece a história, né, que é a cidade de Gotham. Eu olhei aqui, mais nenhuma pergunta, certo. Bem, aqui a gente vai tratar sobre a questão dos quadros, da imagem e da forma geométrica, né? Isso é importante a gente, quanto roteirista, também ter em mente. Aqui nós temos 3 formas geométricas: um quadrado, um retângulo vertical e um retângulo horizontal. Se a gente olhar nesse primeiro quadro, né, que ele é retangular, ele é muito mais estreito, né? O retângulo ele não é tão largo, ele é um retângulo mais estreito. E isso possibilita a gente visualizar a perna dos personagens, né? Dessa questão do futebol, a câmera está mais voltada para o chão, né? Quando eu digo câmera, gente, na verdade é o nosso olhar, né? É o olhar que a gente está vendo, como se a gente tivesse inserido dentro do quadrinho. Porque eu acho que eu acabo trazendo esses termos de câmera e tal, principalmente por conta da minha trajetória, né? Que eu estudei cinema também, algumas coisas para roteirizar quadrinho. Mas, basicamente, é o olhar do leitor, né? O nosso olhar é mais estreito mesmo, mostra o chão, mostra a poeira, a bola e as pernas, né? Que estão ali nesse movimento e acabam criando essa atmosfera, né? De corrida. Então, um retângulo na horizontal fino dessa forma acaba trazendo mais detalhes, e a gente vai ver isso na próxima página. Aí a gente tem 2 quadradinhos, né? Esse primeiro quadrado a gente consegue visualizar todos os personagens, né? Da perna à cabeça. No terceiro a gente consegue ver o goleiro, a bola. E no último, que é um plano mais de cima, né, que ambienta aonde está acontecendo e mostra ao leitor que essa cena acontece em um campo de futebol que fica do lado de um bar. E aí tem a música e etc. Aqui a gente tem outros exemplos, né? 2 quadrados que formam os 2 primeiros quadros, né? 2 personagens conversando. Como o segundo quadrado, né, o quadro 2 de um personagem só, focado ali do pescoço para cima, ele deixou, né, o desenhista, o personagem um pouco mais para o canto, para assim caber o espaço do balão. Embaixo, novamente, o retângulo na horizontal. Plano que pega do nariz até o topo da cabeça, mais ou menos na metade do quadrinho, e os personagens de fundo. E embaixo, outro plano detalhe, né, que é o olho detalhado do personagem, a sobrancelha,
Aqui, se essa imagem pegasse o rosto inteiro, a gente não iria conseguir ver que o olho do personagem está avermelhado, que ele tem esse olhar mais cansado, né? Tanto que do quadro de cima a gente não consegue ver essas coisas por causa do sombreamento que foi escolhido pelo Diogo. Aí embaixo a gente começa a ver os primeiros retângulos verticais, né? O personagem segurando o copo de cerveja e dando foco um pouco para o jornal que está em cima da mesa, né? Como estava lá no roteiro que eu mostrei anteriormente para vocês. Então, eu aconselho, quando vocês forem ler um quadrinho, vocês primeiro faz uma leitura normal, né? Experimenta o quadrinho, vê aquilo que o artista está passando, né? Os artistas estão passando. Depois faça uma leitura, vendo o formato dos quadros, o tipo de narrativa, não é? As coisas que escolheram mostrar, como escolheram mostrar, o formato do quadro. Então, por exemplo, um retângulo vertical trouxe muito legal ali essa coisa do plano detalhe da mão do personagem e do copo. Ao mesmo tempo que trouxe bem legal também o jornal em cima da mesa. E daí a gente continua, né? Plano também, ó, horizontal para apresentar a cena. Na página da direita. Descendo novamente. Não é? E se repetindo. Os últimos, no penúltimo, que ele é mais estreito, né? Esse retângulo na vertical, ele pega também bem legal ali a questão do corpo do personagem. Então, essa coisa da forma geométrica é importante a gente ver também como é que é utilizado. Aqui a gente também consegue ver a questão do formato, né? Mas eu gostaria de ter um detalhe sobre a questão de passagem de tempo. Isso, no caso, realmente, eu lembrei daquela pergunta vamos ver, que a Jussara comentou e passou despercebido na gente, né, sobre a questão de um erro. Não tinha não tinha pensado nisso, Jussara, né, quando eu respondi a sua questão, mas agora acabei me lembrando vendo esse quadro. Qual que foi o erro aqui? Eu tinha um personagem que estava, né, falando com o Everson. O Everson, no decorrer da história, ele acaba procurando algumas brigas e acaba apanhando dentro da prisão. E o personagem falava e o Everson não respondia nada. Porém, a gente adicionou esse balão de 3 pontos, tanto no primeiro quadro como no segundo quadro menor, né? O quadro de cima e o quadro de baixo. Porque o que acontece? Aqui eu gostaria de passar um pouco a sensação de que ele não estava falando nada, ele estava quieto. E antes de perceber isso, né, isso acabou passando desapercebido, mas essa questão da passagem de tempo, né, do Everson se mostrar calado, não estava muito claro. E isso acabou passando para a parte do desenho. E eu fui perceber depois que o thumbnail já estava pronto, a arte final já estava realizada e não tinha como alterar. Então, como se eu fosse reconstruir, se eu fosse arrumar essa página, né, o que eu faria? Eu pegaria esse espaço que tem entre esses dois quadros e faria mais ou menos esse quadro de cima, né, que é do cara segurando o punho, eu faria esse quadro repetido embaixo, para dar a noção de passagem de tempo. Porque se fizer só um quadro, um outro, não, dependendo do tipo de leitura, né, essa passagem de tempo não vai ficar muito clara. Então, uma forma de trazer essa questão do tempo que a gente encontrou foi colocar esses 3 pontos. Então, tipo, o personagem fala e o Everson tá calado. O personagem fala de novo e o Everson ainda continua calado. O personagem fala mais uma vez, né? E daí ele bate no Everson.
Então, foi um caso que um erro passou desapercebido. Aí aqui temos mais algumas imagens, eu vou passar, porque eu acho que essa questão da questão do... Como fala? Da questão do formato dos quadros, ficou, acho que, mais clara para vocês, né? Só vou trazer o último quadro da página da direita, que personagens próximos ficam muito mais próximos se a gente se utilizar desse retângulo vertical. E então, essa coisa do retângulo vertical pode dar proximidade para os personagens. Se a gente pegasse uma panorâmica, talvez essa percepção ia acabar passando. Aí aqui o quadrinho continua. Vou passar para a próxima parte. Que daí a gente já parte para a parte do experimento. Bem, aqui a gente vai ter uma questão, né? A imagem e a palavra. Um roteirista, muitas vezes, vai precisar escolher se determinadas coisas a gente vai mostrar através da imagem ou se a gente vai mostrar através da palavra, né? O eu te amo pode ser convertido para uma família se abraçando. Olhos fechados, sorrisos, proximidade, não é? Ao mesmo tempo do que um tô triste, pode se tornar uma pessoa solitária, né? Numa posição que vai lembrar um pouco a posição fetal, cabeça baixa, mão na cabeça, e esse tipo de coisa. Então, o roteirista de HQ vai construir o seu roteiro sempre pensando nesse equilíbrio, né? Que a imagem e a palavra vão acabar construindo. Às vezes é melhor a gente mostrar, na verdade sempre é melhor a gente mostrar, e às vezes não dá para mostrar, a gente acaba falando, então a gente se utiliza mais da palavra. Aí, antes do nosso experimento, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os meus projetos pessoais. O Molotov HQ é o projeto que eu trabalho com o Diogo, que eu tenho desde 2016. Daí eu convido a todos a conhecerem, né? Aqueles que tiverem interesse, que gostam de quadrinho. A gente tem um trabalho focado no ABC Paulista. As nossas histórias se passam, na maioria, em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Tanto que eu sei de cor, porque eu falo isso constantemente, né, quando eu vou falar do Molotov HQ. Então, aqueles que tiverem interesse, pode pesquisar lá no Instagram, que vocês vão ver um pouco dos desenhos e um pouco do que a gente faz. O Pavilhão, que foi o quadrinho que eu utilizei para falar um pouquinho, né, sobre a questão do roteiro, ele está em pré-venda no Catarse. Daí lá vocês podem dar uma olhadinha, aqueles que tiverem interesse, um pouco sobre a história, né, que vai falar sobre o Everson, que eu mostrei, né, que está ali dentro da prisão, mas depois a gente volta um pouco no passado, na década de 80, mostra a sua infância. Então ele é um quadrinho que vai dialogar ali com a década de 70, 80 e 90. E foi inspirado principalmente em rap, né, nas músicas de rap. Tanto que aqui a gente vai ter, no primeiro quadro da esquerda, uma referência ao Sabotagem e ao Mano Brown, vestidos como seria, né, correspondente àquela época. E se temos algum educador aqui, eu também tenho outro projeto no YouTube chamado Educa HQ, que, né, eu tenho essa questão do quadrinho e da educação, e nesse canal eu vou falar um pouco sobre as possibilidades que a gente pode ter dentro da educação utilizando o quadrinho, seja em sala de aula, né, em exposição de arte, em ambientes culturais e afins. Então também fica o convite para quem quiser conhecer, só pesquisar lá no YouTube, Educa HQ. E agora vai ser o momento que eu vou abrir para o experimento. Né? O experimento de vocês vai ser basicamente montar um quadrinho através do
do passo a passo que eu trouxe, né, na oficina. Então, o objetivo desse experimento é construir um roteiro de um quadrinho que deve ter no máximo 20 páginas, detalhando as páginas, os quadros, as falas e as recordatórias. Eu sei que eu comecei a escrever os meus roteiros sem detalhar essa questão dos quadros, mas eu acho que vai ser um exercício importante para o estudo e para a pesquisa de vocês de roteiro. E então peço para a gente buscar trabalhar nesse formato. E eu pensei para a construção, né, desse experimento, a gente primeiro escrever uma história toda, utilizando 3 frases. Depois a gente escrever essa história, utilizando 3 parágrafos. E depois separar a história em páginas pares, lembrando que eu tinha mostrado, né? Escreve a página 1, escreve as outras 2 páginas, e assim por diante. Para aí sim, depois a gente começar a escrever o roteiro. Aí, esse aqui é o exemplo de formato que vocês podem utilizar. Né? Eu até tinha comentado, se vocês quiserem deixar a fala ou a legenda e a recordatória centralizada, também não tem problema, tá, gente? Vocês podem escolher aí o formato que vocês melhor acharem. Daí, gostaria de abrir para vocês. Olha, que legal. Dayana, você é professora de língua portuguesa. Que bom, espero que você curta, viu? Lá a gente fala bastante sobre a questão da importância, né, que a gente pode dar para o quadrinho dentro da sala de aula. E por mais que seja um vídeo de história, eu aconselho você a assistir os outros vídeos também, porque eu até trouxe aqui, né, a importância dessas áreas distintas, mas que nós utilizamos dentro da criação de quadrinhos, porque a gente tem várias áreas trabalhando junto, né, no quadrinho. A gente tem aquele que escreve, o que colore, o que organiza a história, né? Então, pode ser interessante para você. Muito obrigado pela sua inscrição. Daí, mais algum de vocês, se tiver alguma dúvida, né? Vou estar olhando aqui no bate-papo. E bem, a gente ainda tem mais 30 minutinhos de oficina. Então, eu até deixei aqui o meu e-mail, né? Que é educahq@gmail.com. Que daí vocês podem escrever e enviar por PDF para o e-mail, né? Que daí a gente vai se correspondendo através desse formato e eu vou dando os feedbacks e a gente vai conversando mais por pormenores. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estava bem nervoso. Eu fiquei um pouco nervoso nessa oficina. Foi a primeira vez que eu apliquei uma oficina digital, né? Uma oficina em formato EAD. Eu espero que vocês tenham gostado. E também foi a primeira vez que eu apliquei uma oficina apenas de quadrinho, né? Normalmente eu falo de quadrinho em geral, mas eu trouxe aquilo que eu achei que pode ser muito bom para vocês. Daí eu abro agora para a Raíssa, se ela quiser comentar alguma coisa. Vitor, primeiro, Sim. Parabéns demais. Eu adorei, eu anotei muita coisa aqui. Eu vou tentar fazer o meu, eu nunca fiz, mas eu vou tentar e aí eu te mando no e-mail também. Turma, botei no chat aí agora a lista de presença, né? Por favor, não esqueçam de preencher a lista de presença, porque através dela vocês vão receber o certificado de vocês, né? De participação da Bienal. Então, eu mandei aí. Se alguém tiver algumas dificuldades, aí manda mensagem para a gente, tá? Nas redes da Uni, enfim. Eu queria convidar todo mundo a abrir as câmeras, quem for possível, para a gente tirar uma foto print para registrar esse momento com o Vitor, né? E esse momento da Bienal também, que foi, nossa, Vitor, parabéns demais. Eu já estou seguindo o Zeide lá também, que eu adorei, massa demais. Ai, que bom que você gostou, fico feliz aí. Eu tava pensando, será que a oficina tá boa, meu Deus? Ai, só falar de roteiro, à distância, sem poder estar olhando tete a tete, foi um desafio, mas fico feliz que você tenha gostado e espero que os outros tenham gostado também.
Show. Vitor, você consegue parar a transmissão rapidinho, só para enquadrar todo mundo para tirar o print? O compartilhamento, né? Isso. 1 minuto, Pronto. só para a gente tirar a foto e depois você abre de novo. Tá bom. Eu vou deixar para todo mundo conseguir pegar o formato direitinho. Se vocês precisarem, gente, nossa, não lembro, esqueci alguma coisa, vocês podem me pedir por e-mail também, tá? Tipo, Vitor, aquela parte da organização, etc, etc, não tem problema, pode pedir. Show. Turma, quem puder ligar a câmera. Vamos lá. Todo mundo vai sair nas redes da Uni. 1, 2, 3. Foi? Foi. Deixa eu só salvar aqui, ver se foi direitinho. Ai, meu Deus, espera aí. Obrigado, Dayana. Foi. Foi, turma. Então é isso, gente. Brigadão. Vitor, coloca lá de novo, só para quem não pegou o teu e-mail. Tá. Compartilhar isso aqui, só um segundo. Tem que compartilhar minha tela primeiro, né? Sou novo nessa coisa de Zoom, gente. Mas achei bem legal, muito boa a estrutura. E obrigado também, Raíssa, aí, por esse apoio. Pronto, consegue enxergar? Deixa eu colocar no apresentar aqui, que daí fica de melhor visualização. Deixa eu só ver. Salvei aqui o e-mail. Mas é isso, turma. Um abraço. Fiquem de olho nas redes da Uni, tá? Que vai ter muita coisa boa ainda até domingo. E tamo junto. Vitor, brigadão. Brigadão, você é fera, cara. Valeu demais. Que bom que você curtiu. E qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, de qualquer coisa, pode mandar lá no EducaHQ que eu respondo tudo, beleza? Show. Valeu, então, até gente. mais.